Hello, good afternoon, pessoal aí dos oitavos anos. Desculpa a demora pelo vídeo. Bom, tô um pouco gripado, mas nada que vai atrapalhar a gente. Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui, nesta aula em vídeo, nós vamos falar sobre o nosso amigo did, right? Did. Ah, sim, mas a gente já aprendeu, sim. A gente aprendeu que ele é o passado de do, ok? Verbo to do, fazer. Aí o passado dele é did. Mas agora a gente vai ver como ele fica com o verbo auxiliar. Lembrando que ele só é usado como verbo auxiliar nas perguntas quando as perguntas não forem feitas com esses verbos aqui. Be e can, tá? Regra geral. Tá? Be e can, porque eles mesmos já resolvem o problema. Eles não dependem de um verbo auxiliar. Muito bem. Então, gente, como é que a gente usa ele como verbo auxiliar? Da mesma forma que a gente usa ele no Simple Present. Ah, ajudei muito? Bom, para uns sim, outros não, né? Quem lembra lá da regra do Simple Present, lá do sétimo ano, vai achar bem fácil também usar o verbo auxiliar did no Simple Past, tá? Porque é praticamente a mesma coisa. Por exemplo, na frase que eu vou ler aqui, um diálogo entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha, enfim, uma mãe e um filho. Ela pergunta assim: Did you finish your chores? Did you finish your chores? Você terminou suas tarefas? E ele responde: Yes, I did. Sim, já. Ok? Fica desse jeito aqui. Tá? Did you finish your chores? E ele responde: Yes, I did. Tá, mas por que está fazendo esse verbo did aqui? Ele está sendo auxiliar. O verbo principal é o finish, que é o acabar. Did you finish your chores? Você acabou as suas tarefas? Yes, I do. Yes, I did. Perdão, yes, I did. No passado, sim, acabei. Tá? Quando eu pergunto com auxiliar, eu respondo com auxiliar. Right? Bom, o que mais eu tenho aqui para considerar? Se eu uso o did no presente, assim, aliás, no passado, assim, como eu faço para usar na forma negativa? Eu vou usar didn't. Mas antes, vou ler um exemplo aqui para vocês. Did you go to the movies last week? Por exemplo, nessa pergunta. Did you go to the movies last week? Você foi ao cinema semana passada? Tá? E para negar, eu vou responder no, I didn't. Right? Did you go to the movies last week? No, I didn't. Você foi ao cinema semana passada? Não, eu não fui. Ok? Vai ficar desta forma. E por que, na verdade, que eu tenho que responder com o verbo auxiliar? Porque a pergunta foi feita com o verbo auxiliar. Então, essa é uma regra da língua inglesa. Se eu perguntei com auxiliar, eu respondo com o auxiliar. Tudo bem? The auxiliar verb, o verbo auxiliar, que a gente chama. Tudo bem? Ah, um detalhe importante. Tá, mas você não falou que o verbo go no passado ele é went? Sim, é verdade. O passado de go é went. Porém, quando eu uso o verbo auxiliar, o passado fica no verbo auxiliar. O outro verbo vem para a forma básica mesmo, tá? Então fica did you go? Você foi. Tá perguntando, você foi? Did you go? Tá? Aí se você for dar uma resposta completa, você vai falar, eu fui ao cinema semana passada, ou eu não fui ao cinema, tá? Para usar a afirmativa, você vai dizer I went to the movies last week. Ok?
A não ser na negativa, que você vai falar I didn't go to the movies last week. Tá? Para negar, a gente sempre usa o auxiliar. Tudo bem? Quando nós não tivermos nem o verbo be e nem o verbo can, basicamente. Existem alguns outros, mas basicamente esse. A gente tem que ter mais na ideia. Tudo bem? Que mais que eu separei aqui? E ele funciona com todas as pessoas da mesma forma, ok? Tanto com I, you, he, she, it, we and they. Todos os pronomes, ele funciona da mesma forma, ele não tem variação, ele é sempre did. Por exemplo, se eu quiser usar o verbo, o pronome she, a pessoa, terceira pessoa do singular, no feminino. Did she make this cake? Did she make this cake? Yes, she did. Pergunta e resposta. Did she make this cake? Yes, she did. Ela fez esse bolo? Sim, ela fez. Tá? Fica nesse formato aqui. Tudo bem? Deixa eu ver que outra coisa nós temos a considerar. Sim, uma coisa importante. Quem está acostumado a ver, tentar ler textos em inglês, ou mesmo que já está no nível mais avançado em inglês, às vezes vê o simple past sem o verbo auxiliar, em uma pergunta. Mas quando é que isso acontece? Quando eu pergunto o que ou qual. Por exemplo, aqui. Se eu disser assim, who made this orange juice? Reparem que eu usei um verbo só. Who made this orange juice? Quem fez esse suco de laranja? Aí, para dizer que uma pessoa fez, por exemplo, a Jennifer, que a Jennifer fez, aí eu vou usar o did. Jennifer did. Fica assim, ó. Who made this orange juice? Pergunta. Who made this orange juice? Resposta, Jennifer did. Right? É a mesma coisa que falar, foi a Jennifer que fez. Foi ela que fez. Tá? Então, o did também é usado para responder uma pergunta no passado. Uma pergunta de alguém que fez, ou alguma coisa que fez. Tá bom? Que mais nós temos? Por exemplo, who made all this mess here? Alguém vê um lugar todo bagunçado e fala, who made all this mess here? Ele pergunta, quem fez toda essa bagunça aqui? E eu quero assumir a culpa, eu digo, I did. I did, fui eu. Tá? Fui eu. É a mesma coisa que eu disser fui eu. I did. Who made all this mess here? I did. Ok? Vamos ver aí. Vamos ver alguns exercícios, né? Antes dos exercícios, vamos recapitular. A gente então só usa o did para fazer perguntas em inglês, ou então para responder uma pergunta de maneira rápida, que foi feita com who ou what, ou com quem ou qual. Ok? É aí que a gente usa o did. Sem essas regras, a gente usa o simple past da forma que a gente está aprendendo. Tudo bem? Muito bem, vamos ver alguns exercícios de... Como é que vocês estão de vocabulário de inglês? Eu vou ler frases em português para vocês tentarem formar em inglês. Tá? Não precisa me entregar, é só para tentar formar agora. Tá? Agora mesmo. Tá? Vamos lá. Vou ler uma aqui. Você foi na casa do seu amigo? Como é que eu pergunto isso em inglês? Você foi na casa do seu amigo? Conseguem? Conseguem fazer? Você foi na casa do seu amigo? Conseguem fazer essa pergunta em inglês? Não é difícil. Olha só como fica aí. Did you go to your friend's house? Did you go to your friend's house? Você foi na casa do seu amigo? Tá? Fica desse jeito. Vamos tentar outra? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você me contou aquela história engraçada? Você me contou aquela história engraçada?
Como é que eu traduzo isso para o inglês, essa pergunta para o inglês? Você me contou aquela história engraçada? Como vai ficar? Desse jeito. Did you tell me that funny story? Did you tell me that funny story? Did you tell me that funny story? Você me contou aquela história engraçada? Right? Vamos ver mais uma. Ela chegou tarde na escola? Essa pergunta aí, ela chegou tarde na escola? Como fica em inglês? Ela chegou tarde na escola? Vamos ver como fica. Did she arrive late at school? Did she arrive late at school? Desse jeito aqui. Did she arrive late at school? Ela chegou tarde na escola? Dessa forma. Vamos lá, vamos à last one, a última. Right? Você espirrou água no chão? Como eu digo isso em inglês? Você espirrou água no chão? Para ajudar vocês, o verbo espirrar é spill. Spill. Okay? S-P-I-L-L. Spill. Como vai ficar? Did you spill water on the floor? Did you spill water on the floor? Right? Did you spill water on the floor? Você espirrou água no chão? Dessa forma, tá, gente? Então esse foi mais um vídeo, tá? Mais uma aula em vídeo para o pessoal dos 8º anos, tá? Falta eu fazer o podcast para vocês também, tá? Não sei se eu vou conseguir postar ele antes ou depois desse vídeo, vou tentar postar depois, tá? Mas, enfim, não é aquele podcast nível Whindersson, tá? É um podcast mais de pobre, vocês sabem, né? Que eu não tenho toda a aparelhagem nem todo o tempo para editar o som. Então, eu vou fazer aquele podcast mais basiquinho, tá? Vai ficar uns ruídos de fundo, vai ficar algumas coisas assim estranhas, mas a gente se entende, tudo bem? Ok, so I have to say see you, bye bye and stay home.